Vasco, meu colega de faculdade e hoje está aqui representando o CAU-RJ. Vasco Ascioli está aqui fazendo uma dupla comigo. E vamos começar, sem delongas, a chamar os convidados para essa mesa. Eu vou começar com o arquiteto Carlos Fernando Andrade. Formado pela FAU em 76, estudou no Institute of Housing Studies de Rotterdam, na Holanda. Mestre em 1998 e doutor em 2009 pelo ProURB, da UFRJ, com os trabalhos, respectivamente com os trabalhos Parâmetros Urbanísticos em Loteamentos Irregulares e Clandestinos e o doutorado, que eu fiz parte da banca, inclusive, Urbanismo em Tempos de Retração. Ocupou diversos cargos públicos, como diretor da Empresa de Obras Públicas, subsecretário de Estado de Planejamento e superintendente regional no Rio de Janeiro do IPHAN, foi editor da revista Chão entre 1978 e 1980. Em 2009 recebeu o título de profissional do ano pelo IAB-RJ, foi presidente do IAB-RJ de 2000 a 2004, quando coordenou o Congresso Brasileiro de Arquitetos em 2003. Em 2019, lançou o livro Vazou, Crônicas de Urbanismo Carioca, com artigos de sua autoria publicados no Jornal do Brasil. É sócio da Urbanacom, Consultas Urbanas, Assessoria e Gerenciamento Limitado, presidente da AMIAFAO, Associação de Amigos e Ex-Alunos da FAO, UFRJ, e fundador do Bloco de Segunda, o melhor bloco de carnaval do Rio de Janeiro, que desfilou entre os anos de 1987 e 2023. Esse é o nosso primeiro convidado de hoje. A segunda convidada que eu vou chamar é a arquiteta Cláudia Braque. Cláudia Braque é formada pela FAO em 1987, onde eu a conheci, né? E com quem sou casado há 42 anos. Fui monitor de teoria da turma dela. Um bom monitor, diziam, né, na época. Ela, sobretudo ela. Foi aluna da primeira turma do mestrado profissional em arquitetura paisagística da UFRJ, tendo defendido sua dissertação em 2012. É servidora aposentada como arquiteta e urbanista da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, onde trabalhou na Fundação Parques e Jardins e na Secretaria de Urbanismo. Tem inúmeros projetos de arquitetura paisagística no Rio de Janeiro, Belém, Manaus, incluindo projetos de restauração de jardins históricos. Foi curadora da exposição Memória do Urbanismo Carioca, Arquiteto Azevedo Neto, 1930-1950, e é conselheira da Associação de Ex-Alunos e Amigos da FAO-UFRJ, AMIAFAO. Bom, boa tarde de novo. Realmente é muito bom, né? Depois daquele timaço que a gente teve agora, que terminou 10 minutos atrás. Fica quieto aí, rapaz. Pô, calma que você vai ter oportunidade. E agora um outro timaço aqui, começando, né, com a Cláudia e o Carlos Fernando, e eu vou dar sequência aqui na chamada, né? Parabéns de novo, Fabiana, Cadu e o pessoal que organizou aqui. Realmente, assim, uma excelente oportunidade das pessoas reintegrarem, né? Então, vamos lá. Temos também o André Pinto, formado pela UFRJ em 2002, mestre e doutor pela FAUP, Universidade do Porto, membro do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da FAUP desde, não sei se FAUP ou FAUP, desde 2011. Hoje está à frente do Gavia Lab Action Tank, que atua como coletivo de especialistas para projetos de impacto e responsabilidade socioambiental. Por favor, André.
Bom, para completar a mesa aqui, temos a Andréia Cardoso, formada pela FAO-UFRJ em 86. É coordenadora de projetos da Secretaria Municipal de Habitação e foi diretora de Planejamento e Projetos da Fundação Parques e Jardins, assistente da Subsecretaria de Gestão e arquiteta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, consultora da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, superintendente de projetos Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, assessora da Secretaria de Estado de Ação Social e Cidadania e arquiteta da Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais do Estado do Rio de Janeiro, além de gerente do programa Favela Bairro. Bem-vinda, Andréia. Para compor a mesa, como debatedora e mediadora desse evento, quero chamar minha colega, professora Ivete Fará, professora titular do Departamento de Urbanismo e Meio Ambiente e professora do mestrado profissional em Arquitetura e Urbanismo, de Arquitetura Paisagística, onde trabalhamos juntos também no mestrado. Ivete, então a palavra é sua agora. Bom trabalho, boa mesa. Obrigada. Boa tarde a todos. Rapidamente parabenizando essa grande oportunidade que nós temos aqui de celebrar, né, esse belo aniversário da nossa faculdade. Vou passar a palavra, então, já todos devidamente apresentados, à arquiteta Cláudia Braque. Oi, gente. Boa tarde. Eu tinha escrito aqui umas palavras porque eu acho que quando a gente escreve, a gente ordena melhor os pensamentos. Então, eu vou tentar não ser muito chata lendo, mas conversando com vocês. Mas é porque eu queria falar de muita coisa em pouco tempo. Então, acho que escrevendo dá para organizar melhor esse pensamento, né? Bom, eu entrei na FAO em 1980. Depois interrompi os estudos por 2 anos e meio, casei, mudei, e depois só me formei em 1987. E logo nos primeiros momentos da FAO, eu me envolvi com o movimento estudantil. A gente estava em 1980, a gente estava naquele período que o Jerônimo tão bem falou aqui, da abertura lenta e gradual. Era um momento de abertura, mas a gente também não sabia se ia abrir ou se ia fechar de vez. O presidente do Brasil era General Figueiredo, a gente não elegia nem governador, nem prefeitos, os prefeitos de capital. Então, era um momento muito especial. O movimento estudantil tinha voltado com alguma força no final da década de 70 e o CAFAO já tinha tido duas... Cadê? Isso daí foi... Isso, está misturado a apresentação que eu fiz com a... Isso, pode ser. Então, nesse momento, quando eu entrei na faculdade, explodem bombas, tem atos de terrorismo dessa direita que não queria abertura. Então, foi um momento de muita agitação, né? Os próprios estudantes estavam tentando reaver um lugar de protagonismo na discussão das questões do Brasil que tinham sido, enfim, minadas com a ditadura militar, né? Então, nesse primeiro ano, eu participei, já entrei no CAFAO, já fui para a diretoria da cooperativa, a gente tinha uma banquinha aqui no hall da FAO que vendia papel manteiga para os estudantes, e logo, ali a chapa, eu acho é pouco, eu quero é mais, que a gente, logo no primeiro período, eu me juntei a essa trupe que está ali, essa turma boa, e organizamos o Quinto Enéia, que foi aqui no Rio de Janeiro. O Quinto Enéia foi proibido de... a gente queria usar as instalações da FAO, mas o reitor não permitiu, então foi realizado lá na Universidade de Santa Úrsula. E
Esse muro aí a gente construiu lá em frente ao antigo prédio da Uni, que estava sendo demolido naquele momento. Né? Então, aqueles tempos, aquelas lutas ajudavam. A FAU era esse local de encontros, ainda que vigiados, né? Encontro e convívio entre os alunos e entre os professores. Pois é, aí eu quero falar de 2 professores que foram muito importantes para a minha formação e que me levaram a descobrir coisas que, além da sala de aula, né? Naquele tempo, para a internet, antes de Googles e dessas facilidades, a gente só conseguia informações novas sobre o que estava acontecendo no mundo ou através de livros, ou através dos professores, ou através de vendedores de livros técnicos que muitas vezes apareciam com revistas estrangeiras que a gente consumia, ou tentava consumir, ou tentava, né? E esses 2 professores que eu quero trazer aqui, o primeiro é o Jorge Tchaikovsky. Por acaso, tem uma foto dele ali com o Luiz Paulo Conde, que era professor, naquela altura ele já era prefeito, foi homenageado aqui na hora do almoço. E o Jorge ele inventou uma matéria que era o PA0. A gente só tinha aula de planejamento de arquitetura a partir do 2º semestre, a partir do momento que a gente já poderia desenhar. No primeiro período tinha aula de desenhos técnicos, e aí no 2º período, então, a gente ia fazer os projetos de arquitetura. E ele inventou essa matéria PA0 que me apresentou assim, uma outra maneira de olhar a arquitetura. A gente era, né, normalmente alunos muito jovens, 18 anos, por aí, e aquilo era uma coisa muito revolucionária. Eu fiquei... Era uma matéria que as pessoas perguntavam, mas o PA0 é sobre o quê? Eu falei, não, é sobre tudo e nada. É sobre olhar a arquitetura, sentir, ver o que você sente. Tanto tinha um primeiro trabalho que era você tinha que escolher um prédio que você gostasse muito ou detestasse muito, e escrever sobre aquilo. Por que você gosta ou por que você odeia aquele prédio. E aquilo era uma coisa muito diferente do que a gente via com os outros professores, né? O Jorge teve uma atuação, ele criou o NPD, que era uma coisa completamente nova, né, de coleta e análise de documentos de arquitetura. E ele... Pois é, tá ele. O NPD está aí até hoje, muito maior do que quando ele criou, né? E ele criou também depois, já na Prefeitura do Rio, trabalhando com o Conde, o Centro de Arquitetura e Urbanismo, que funcionava no casarão ali da São Clemente, Rua São Clemente, Botafogo. Hoje é uma loja de roupas, de vez em quando eu entro lá e fico olhando. E era um centro para estudo de arquitetura e urbanismo do Rio de Janeiro, né? Então, ele editava livros, fazia exposições. Foi inspirado num congênere francês que é o instalado no Pavillon de l'Arsenal, que existe em Paris, que trata da evolução urbana da cidade de Paris. E ele queria fazer a mesma coisa no Rio de Janeiro e fez. Editou muita coisa, produziu muita coisa. Ele faleceu em 2010, mas eu quis trazer essas 2 imagens aqui. Outra professora que me inspirou e me inspira até hoje é a professora Dora Alcântara. A Dora era e é uma pessoa muito querida, ela muito popular entre os alunos. Ela fazia essa viagem a Ouro Preto, que era aguardada, professora de arquitetura no Brasil 1, e era também era funcionária do IFAM, então tinha essa coisa do professor, que não era só professor, ele tinha uma outra vivência, né,
do mundo que não era só o acadêmico, né? No mundo real. No mundo real. E, enfim, e é uma pessoa muito engajada até hoje em tudo que se fale em patrimônio histórico e cultural, adora estar. Além de ser nossa presidente honorária da Associação de Ex-Alunos e nossa sócia número 1, exatamente. Então, além de ensinar a importância de conhecer o passado para melhor atuar no presente, uma característica comum de Dora e Jorge era lembrar sempre essa importância de adquirir uma cultura geral. O Jorge era um intelectual, assim, muito irônico e ele sempre falava, né, querendo mostrar para a gente, abrir os horizontes, que a nossa profissão, quanto mais a gente ouvisse música, fosse as exposições de artes plásticas, ao cinema, teatro, enfim, que aquilo era o nosso alimento, né? E que a gente ia usar aquilo de alguma forma na nossa prática profissional. Bom, e o serviço público? Aquela outra foto, eu acho que já é do tempo do serviço público. Passa a próxima, por favor. Pois é, eu entrei na Prefeitura do Rio através do concurso público, em 1997. O Luiz Paulo Conde que tinha sido meu professor aqui, por coincidência, na FAO, era prefeito. Depois da Constituição de 88, era obrigatório que os servidores públicos fossem concursados. E, a partir de 92... houve a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que não existia. Já existia a Fundação Parques e Jardins, desde o Império, mas o meio ambiente começou a aparecer a necessidade de haver uma Secretaria de Meio Ambiente a partir lá das discussões pós-Conferência de Estocolmo, pós-Rio 92. Então, depois da Rio 92, resolveu-se, então, criar a Secretaria do Meio Ambiente. E foi nesse contexto de chamar novos técnicos que eu fiz esse concurso e fui parar lá na Fundação Parques e Jardins. O Conde tinha um grupo a gente chamava o grupo dos anciãos, que eram uns 10 amigos dele mais velhos, que eram essas sumidades, entre eles o Fernando Magalhães Chassel e o professor Luiz Emídio, que está ali de bonezinho na foto de cima, que eram consultores da Parques e Jardins nessa altura. Bom, o Chassel já tinha sido presidente da Fundação Parques e Jardins quando era departamento de parques, era diretor de parques na década de 60 e era assim o herdeiro de Burle Marx. O professor Luiz Emídio foi a pessoa que também foi diretor de Parques e Jardins na década de 50, foi a pessoa que contratou o Burle Marx para fazer os primeiros projetos na área pública do Rio de Janeiro. Praia de Botafogo, depois a Praça Salgado Filho e depois, finalmente, o Parque do Flamengo. E trabalhar com esses dois, entrar no serviço público e ter esses dois como mestres e poder aprender com eles, não só os dois, mas toda a turma que estava lá, de arquitetos, engenheiros, enfim, era um privilégio muito grande, né? Então, havia isso no serviço público, que era as gerações iam se sucedendo e você ia aprendendo com quem era mais antigo. E a gente ia adquirindo aqueles conhecimentos na prática ali, no dia a dia do trabalho, né? Bom, hoje eu entendo que o serviço público está sob ataque, né? Há cada vez menos concursos, os salários são achatados, acontece agora das pessoas passarem no concurso e não assumirem, ou assumirem e depois pedirem demissão.
tudo isso acarretando numa diminuição muito grande desse número de arquitetos e de profissionais técnicos, na verdade, de várias áreas, né, com essa terceirização cada vez maior, e acarretando um serviço de pior qualidade, né? No caso dos jardins, o discurso está mal cuidado, vamos conceder a iniciativa privada que vai cuidar melhor, é o que a gente escuta por aí, né? A gente vai ter brevemente a concessão dos parques históricos à iniciativa privada, que é uma coisa mais preocupante, né? A Fundação Parques e Jardins, que deveria ser esse órgão responsável por uma fiscalização, uma regulamentação de como poderia ser feita essa concessão, já está totalmente esvaziada, né? E não tem prestígio, não tem orçamento, não tem funcionários mais, né? E, enfim, ao meu ver, ainda um risco maior desse patrimônio paisagístico que nós temos é a falta total de planos de gestão para esses parques históricos, principalmente, né? Que vão ser concedidos sem que a gente tenha um ordenamento, sem que a gente entenda exatamente o que pode, o que não pode ser feito ali, né? E essa visão neoliberal de que está impregnado, né, na nossa sociedade, de que a iniciativa privada vai saber cuidar melhor do que é público, né? Enfim, é como o Jerônimo estava falando aqui, a gente tem essas imagens aqui, uma imagem clássica que eu tirei da internet do Parque do Flamengo, e aqui são eventos que acontecem na Marina da Glória, na área de parque, não na área interna da Marina, mas na área de parque público, que vai ser mais ou menos como é que está sendo pensada a concessão desses parques. A empresa concessionária vai ser permitido a realização de eventos, né? E são eventos extremamente impactantes para áreas que muitas vezes são muito sensíveis, né? E, enfim, eu acho que os estudantes não podem se deixar contaminar com certo ceticismo desses tempos. Acho que a gente tem que pensar mais no coletivo e menos no individualismo, né? Acho que o poder da coletividade e as possibilidades de mudanças têm que estar sempre na nossa meta, né? Eu escuto um professor aqui da FAO citar sempre uma música do Caetano que diz: uma vida sem utopia não entendo que exista. Então é isso. Eu acho que, já que projetar é sonhar, sonhemos, sejamos utopistas. É isso. Muito obrigada, Cláudia. Vamos passar agora a palavra, então, para o arquiteto André Pinto. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, especialmente a Fabiana, que não está aqui. Estava aqui ainda há pouquinho, mas não está mais. Tomar um café. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória interna. Eu tenho muito orgulho da trajetória que eu fiz dentro da faculdade. Eu cheguei aqui, talvez como muitos de vocês, por causa do desenho. Gostava muito de desenhar desde criança. E era uma coisa apaixonante. E a arquitetura, de certa forma, parecia que ia me dar resposta em relação a isso. E também eu estive pensando, antes de vir para cá, qual outros fatores poderiam ter influenciado também, né? E eu tive uma sorte grande de ter vivenciado, nos anos 90 ainda, eu morava na Ilha do Governador, e eu vivenciei muito de perto o Rio Cidade da Ilha do Governador, que foi o professor Pedro da Luz, né, que acho que lá foi ele que tocou.
e do Parque Royal também, que era o Favela Bairro, onde eu ia lá encher o pneu de bicicleta e comprar pipa. Então, eu vi o que uma transformação do espaço urbano podia acarretar no lugar que eu vivia. Aquilo tudo mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo também meu pai, que era um advogado, que fez um projeto de uma casa no Lotus 123, que é uma espécie de um Excel do tempo das pedras, onde ele desenhou lá a plantinha e ele tocava a obra, um arquiteto assinou. Eu, ainda mais jovem, ainda acompanhei desde o início o que foi construir uma casa de praia. Então, acho que essa junção dessas coisas todas me trouxe para a arquitetura. Eu, na época, fiz vestibular para outros temas em outras faculdades, mas não tinha interesse nenhum em passar, só queria passar para cá mesmo. E aproveitei muito meus primeiros anos de faculdade. Quando chegou no terceiro ano, abri um concurso aqui dentro da faculdade para a Bienal de São Paulo, para representar o FRJ na Bienal de São Paulo. Eu e mais um grupo de 4 colegas resolvemos fazer esse concurso, participar. A gente tinha, conversando quem é que a gente escolheu como professor, tinha um professor muito bom aqui, eu não vou citar os nomes para não criar nenhuma questão, mas o professor que era muito bom, um arquiteto muito reconhecido, e que eles queriam muito que fosse ele, e a gente tinha um professor substituto, que é nosso amigo, o Luiz Carlos Flórido, que era um professor de paisagismo até, e que era um professor jovem naquela época, e muito interessado nos projetos, ele era muito vibrante em sala de aula e tudo mais, e eu defendia muito que a gente tinha que pegar ele como professor, porque eu achava que o outro professor que já estava aqui cascudo não ia dar muita atenção para a gente. E assim foi. Esse professor, Luiz Flórido, apresentou para a gente um arquiteto do século XIX chamado Camilo Sitti, que foi muito importante para a minha formação e porque eu acredito em relação ao espaço urbano. E a gente fez um projeto no terreno onde foi a Academia de Belas Artes, no centro da cidade, e ganhamos o concurso na época, aqui para representar a faculdade. Assim, uma equipe de terceiro ano da faculdade, a gente muito jovem, foi bastante surpreendente a gente ter conseguido ganhar, e a gente conseguiu, enfim, com o que veio ali do Camilo Sitti, com algumas estratégias que ele ensinou para a gente de concurso, a gente conseguiu vencer fazendo exatamente no terreno da Academia de Belas Artes. Participamos da Bienal, não tivemos sucesso na Bienal de São Paulo. Aliás, é muito difícil alguém do Rio ter sucesso na Bienal de São Paulo. E a partir daí eu comecei a ter digamos, uma série de oportunidades de participar de concursos. Trabalhei muito em vários concursos, com vários escritórios, sem ganhar um tostão furado e dormindo bem tarde, mas aprendi muito com isso. E a partir desse acontecimento, eu resolvi virar um aluno bem Caxias. Assim, resolvi estudar muito, resolvi ler muito. E depois que a gente lê e aprende, a gente não desaprende mais, né? Então, a gente passa para um outro patamar assim, do conhecimento, que a gente não consegue mais fazer as coisas de qualquer jeito, a gente não consegue mais fazer as coisas vazias. E isso, eu acho que foi uma coisa muito importante na minha passagem da faculdade. E mais para frente eu decidi que eu queria estudar fora, eu queria aprender mais ainda. E aí eu tive uma professora que eu também quero destacar, que foi muito importante para mim, que foi a Sônia Schultz, acho que é assim que fala, já não a vejo há muitos anos, com quem eu tive uma conversa falando que eu queria fazer uma parte da minha graduação na Universidade do Porto. Eu tenho uma relação com o Porto, meu pai é português, tinha ido lá, tinha uma relação, e queria estudar lá. E ela me deu um conselho que para mim foi muito importante e que eu reproduzo para vocês, que ela me disse assim: você acha que para você é melhor você ir lá, passar 6 meses e ter um pedaço da sua graduação como né, estudante que estudou fora, ou você segurar mais um pouquinho? Isso eu estava no PA4, ainda ia ter o PA5 e acabava, agora já não sei mais como é que é isso. E eu, com esse toque dela, eu decidi não fazer e esperar para fazer uma pós-graduação. Nesse intervalo, as mudanças políticas do Rio de Janeiro trouxeram de volta
hoje um amigo, mestre, foi professor, foi meu chefe, que é o arquiteto Sérgio Magalhães, que esteve falando aqui hoje cedo. Trouxe ele de volta para a faculdade, quando o Luiz Paulo Conde perde a eleição para o César Maia. E esse outro professor que eu tive, Luiz Flórido, tinha sido orientado por ele no trabalho final e me disse, vá procurar ele. Eu tinha acabado de ser aluno do Luiz Pfefferman, que era um professor que eu gostava muito também, as pessoas meio fugiam dele. E eu sempre procurei os professores mais complicados, assim, nunca procurava os mais simples, não. E eu gostava, a gente tinha uma relação muito boa, eu tinha feito um projeto que eu gostava muito com ele, tinha pedido para ele ser meu orientador de trabalho final, e eu ia dar continuidade àquele projeto. E aí o Sérgio voltou da aula, o Flórido falou comigo, vá procurar ele e tudo. E eu lembro que eu fui conversar com o Sérgio se ele estava disponível para ser orientador. Não, se ele estava orientando alguém. E ele falou para mim que não. Aí eu falei, tá bom, poxa, obrigado, tá. Eu fui embora. No dia seguinte, na semana seguinte, eu voltei lá e fui falar de novo com ele. Eu falei, mas o que você quer? Eu falei, eu queria que você me orientasse. Ele, tá bom. Ele só tinha dito para mim que não estava orientando ninguém. Né? Eu tinha entendido que ele não iria orientar ninguém, né? Porque estava ali meio armado quando fui falar com ele a primeira vez. Então, fui conversar com o Pfefferman, né? Pedi desculpa para ele, estava trocando de orientador. E o Pfefferman falou uma coisa muito engraçada para mim. Falou, não, acho bom você fazer essa troca, porque pode ser que ele te dê um emprego depois. Mal sabia ele que eu faria o trabalho final com o Sérgio, o trabalho final que era ali na área do Morro de Santo Antônio, ali na Lapa, que era um edifício, virou um projeto urbano, e aí foi quando eu realmente... A ideia do espaço urbano foi o tema central do resto da minha carreira. Eu defendia o trabalho final. Fabiane Zaga, que ainda está tomando café, estava na minha banca, ela e Flávia Ferreira. Eu defendi o trabalho. Foi o primeiro trabalho da UFRJ que foi defendido com projetor. Com projetor para mostrar as coisas. E, pelo menos aqui na FAO. E naquele mesmo ano teve de novo o concurso para a Bienal de São Paulo. Eu me inscrevi de novo, dessa vez sozinho, né, o meu trabalho final, e ganhei de novo o concurso para representar a Bienal. Fui de novo para a Bienal de São Paulo. De novo, não consegui ganhar nada lá, embora na época o Demetri Anastasakis tenha indicado para eu ganhar uma menção honrosa, mas a Bienal de São Paulo não seguiu lá a indicação dele. Na época, meu presidente aqui do IAB, Carlos Fernando, me apoiou com a chancela do IAB para ir lá para a Bienal. Foi a chancela do IAB ajudou, foi o suficiente. Foi o suficiente. E no Arquiteto da Manhã eu ganhei o... Ai, meu Deus. Está vindo honoris causa. Pessoal, menção rosa. Não é menção rosa. Quando você dá uma disputa, como é que fala? Ao concurso, isso. Fui ao concurso lá no Arquiteto da Manhã. Também tenho muita honra de ter recebido isso pelo IAB. E daí, logo em seguida, o Sérgio Magalhães me chamou para trabalhar com ele. Né? Ele era secretário, eu passei a trabalhar com ele na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, onde eu conheci a Andréia. A gente passou a ser parceiro de trabalho também. Fiquei 2 anos trabalhando lá e decidi de novo voltar a aprender e me inscrevi para fazer o mestrado na Universidade do Porto, porque eu queria estudar com Nuno Portas. Eu não sei se vocês conhecem, faleceu até recentemente. É o urbanista mais importante de Portugal, um dos urbanistas europeus mais importantes. Talvez se ele não fosse português, ele seria muito mais reconhecido. Mas, enfim, um cara incrível que chegou a fazer projetos aqui no Rio, com Boigas, na Praça 15, tudo mais. Fui lá fazer meu mestrado, finalizei o mestrado, voltei para o Brasil para trabalhar de novo com o Sérgio Magalhães. Trabalhamos de novo junto em Nova Iguaçu, né, no bairro Escola, um projeto que a gente desenvolveu lá, que foi premiado na Bienal de Quito, foi super reconhecido. E nessa época, agora me perdi um pouquinho,
Nessa época eu comecei a dar aula, aí foi que a gente se cruzou, Cristóvão. Eu cheguei a dar aula aqui como professor substituto, no Ateliê Integrado 2, se não me engano, no Projeto Urbano 2, acho que era isso. Então, em 2009 eu dei aula aqui, e aí a vida, tem coisas que acontecem na vida. Eu resolvi, na época, me casar e fui morar em Portugal, larguei tudo aqui, fui morar em Portugal, com uma portuguesa que eu tinha conhecido na época do mestrado. Fiquei lá um tempo, fiz alguns projetos lá, acompanhei obra, fiz projeto em Angola, fiz consultoria no Brasil. Fiquei um tempo até que eu consegui abrir uma possibilidade de fazer o doutorado. Eu consegui fazer o doutorado e conseguia que o Nuno Portas me orientasse, coisa que no mestrado eu não conseguia. Eu tive a honra de ser o último orientando o Nuno Portas. E aí foram quase 6 anos de doutorado. Quando estava ali para o finalzinho do doutorado, a gente começa a se questionar muito: por que a gente está fazendo aquilo ali, para que vai servir isso? Ai, meu Deus, por que eu perdi meu tempo fazendo isso aqui? E quando estava tudo se encerrando, um outro ciclo surgiu na minha vida como profissional, e aí eu acho que é importante falar isso para vocês. A gente tem uma vantagem muito grande no curso de arquitetura. A gente tem uma capacidade de ser flexível e ser adaptativo e conseguir trabalhar com muitas coisas. E eu fui trabalhar no terceiro setor, na área de meio ambiente e pesquisa científica. Eu fui convidado para trabalhar, exatamente porque eu tinha feito doutorado, eu fui convidado para trabalhar na Fundação Roberto Marinho, cuidei lá do Prêmio Jovem Cientista, cuidei de vários projetos ligados à ONU, ajudei na Habitat 3 em Quito, fui na Nova Agenda Urbana, colaborei com algumas coisinhas também. Então, assim, foi um processo interessante ter caído no terceiro setor. Dali eu fui para um outro instituto, chamado Instituto Humanize, que trabalhava com projetos de impacto socioambiental na Amazônia, no sul da Bahia, uma coisa assim completamente diferente, mas no fundo tudo era projeto, tudo era uma coisa que tinha uma estratégia, um início, uma aplicação e um fim. A lógica do projeto da arquitetura ela estava ali, só que de uma forma diferente. Eu não estava construindo casa, não estava construindo escola, não estava fazendo esse tipo de coisa, mas existia uma certa lógica que permanecia. Foi uma experiência muito boa também, muito interessante. E logo ali no fim da pandemia, eu resolvi sair e abrir a minha própria empresa, porque eu comecei a perceber que esses institutos, essas organizações, fundações, iam muito até a estratégia dos projetos, né? Estratégia para cada instituição dessa, mas elas não conseguiam saber na prática o que elas queriam fazer. Então, não, eu quero atuar com os pescadores lá no sul da Bahia. Mas, tá bom, e o que vai fazer com eles? Então, faltava o projeto. Então, eu criei isso que eu chamo de um action tank, é até proposital, não é um think tank, exatamente para juntar especialistas para desenvolver projetos de todo tipo. O que eu menos faço é projeto de arquitetura hoje. Praticamente não faço nada. Eu faço gestão de projeto, ajudo com a gestão de empresas, organizo projeto cultural, organizo projeto de impacto, mas o que eu menos faço hoje é projeto de arquitetura e, no geral, não faço pela empresa, porque a empresa é uma outra coisa, não é um escritório de arquitetura. E, por fim, falando assim para vocês do meu momento atual, eu decidi, bem recentemente, já tem uns 2 anos, estudar muito profundamente o tema da inteligência artificial. Eu acho que é um tema que nenhum de vocês vai poder fugir. Não como uma panaceia que vai resolver o problema de todo mundo, ou que vocês vão apertar um botão e vão ter os projetos prontos para vocês, mas como uma ferramenta muito útil para o trabalho do dia a dia e para desenvolver coisas interessantes e ter propostas melhores e acelerar processos. Então, acho que vocês não vão conseguir fugir disso, vocês vão ter que mergulhar nisso, e quanto antes vocês mergulharem, melhor. E escrever sobre o que eu aprendi, sobre o que me foi apresentado por esses mestres que estiveram no meu caminho, né? Tanto lá o Luiz, como eu falei, que me apresentou o Camilo City, ou o Sérgio, que me apresentou o Christopher Alexander, ou o próprio Nuno Portas, com tudo que eu aprendi com ele.
Então, eu tenho escrito, o que está passando aí são imagens dos livros. Esse Urbanismo Vivo é um livro que eu lancei tem quase um mês. É um e-book, está na Amazon também disponível, fazendo aqui um merchan. Mês que vem sai outro, que fala exatamente sobre o Camilo City e o Christopher Alexander, e como é que eles influenciaram a minha visão, que chega naquele livro ali, do Urbanismo Vivo, que é esse aí, o desenho da cidade viva. E na COP... E na COP eu vou lançar um sobre cidades amazônicas também, que é fruto de um estudo que eu fiz, não exatamente sobre cidades, mas sobre o tema da Amazônia no contexto lá do Gavelab. Basicamente isso, assim, bem rapidinho, que eu fiz nessa vida. E o que eu diria para vocês é, sejam um pouquinho Caxias, mas aproveitem também a faculdade. Eu hoje diria que eu poderia ter equilibrado melhor isso, podia ter aproveitado um pouquinho mais a faculdade e as relações e as amizades. Eu lembro de assistir aqui, quer dizer, quem assistiu muitas vezes ele falar isso, mas assisti uma palestra do Oscar Niemeyer aqui dizendo que nada era que a arquitetura não era importante, que o importante eram os amigos. E hoje, do alto dos meus 46 anos, eu tenho muita certeza que o que ele dizia fazia muito sentido em vários aspectos. Então, aproveitem bastante esse tempo que vocês têm aqui para cultivar as relações e cultivar as amizades. Muito obrigada, Andréa. Então, vamos passar agora a palavra para a arquiteta Andréa Cardoso. Gente, boa tarde. E, claro, né, todos estamos muito agradecidos de estar aqui. Não veio à faculdade há um tempo, né? E eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber dos estudantes, quem está começando na FAU? Pode levantar a mão? Todos começando. Quem, me diga, já se perdeu aqui? Quem chegou no primeiro dia e não sabia para onde ia? Eu também. Eu me formei há 39 anos e a apresentação... Não? Olha aí, ó. Eu mandei hoje de manhã. Eu tenho aqui no pendrive, quer? Tem. Gente, espera aí, falha técnica, hein? Vamos lá. O tempo foi curto. Espera aí. Mas aí, eu queria saber o seguinte, quem está com trabalho para entregar essa semana? Alguém? Então, quando eu falo para vocês que a FAU é um desafio, começa daí. Começa quando a gente está aqui num compromisso, quer prestigiar, tem que ganhar um ponto aí em alguma coisa, e está assistindo pessoas que já passaram por aqui há muito tempo. Eu tenho 39 anos de formada. Mas que acho que passei pelos problemas que vocês estão passando. Quem está acabando o curso aí? Alguém acabando? Não, quem está acabando nem aparece aqui, porque está fazendo trabalho e tem que entregar, enfim. Mas quem está acabando é aquilo que alguém falou, acho que 2 colegas falaram, vivências da FAU, dos perrengues que a gente passou. Eu perguntei a Solange, falei assim, nossa, é uma comemoração, nossa, show, maravilhoso, eu acho incrível a faculdade estar aqui, mas eu posso falar mal um pouquinho? Posso falar dos meus perrengues? Posso falar do que não deu certo? Do pavor que eu tinha de ficar aqui de tarde? Vocês estão campeões aqui, porque na minha época, bateu 4 horas, bora para casa, porque não dava. Então... o primeiro, eu não quero falar de mim muito, não, porque eu vim falar de outra coisa. Mas eu trouxe esse slide aqui, que é o único que eu vou falar da minha vida na FAU. Aqui está escrito assim, arquitetura, atribuição de arquiteto. Sabe o que era isso? Era um slogan da camiseta mais vendida aqui na FAU. Hoje vende camiseta aqui? Vende. A minha camiseta era essa, e todo mundo, arquitetura, atribuição de arquiteto. Era uma luta para que decoradores, engenheiros e outros afins não fizessem, não tomassem a nossa atribuição. Essa era a luta da minha época, na minha FAU. E aí vocês vão ver assim, a letra grande, arquitetura.
e a letra pequena, peraí, volta aí, a urbanismo e paisagismo. Essas disciplinas, na época eu tinha 2 urbanismos, 2 matérias, 2 períodos e 1 paisagismo. Como é que é agora? É maior? A matéria de urbanismo é maior? Alguém pode falar assim? Não? Tem, né? Maravilha, porque assim, vocês vão saber mais um pouquinho para frente por que isso para mim foi tão marcante. E a nossa graduação foi muito influenciada pelo modernismo. Quem está aqui desde de manhã, guerreiro, vai ver que foram falados os nomes. Eu tive a honra de frequentar a universidade quando o Luiz Paulo Conde era professor, mas não consegui ser aluna dele, porque era uma briga de foice, uma fila, teve gente que trapaceou, botou o nome na lista antes de ser... Olha, foi um perrengue, não consegui, mas... Felizmente, consegui encontrar com ele na vida profissional e realmente foi uma honra trabalhar junto. E aqui no cantinho tem uma foto em preto e branco que não dá muito para ver nada, mas é a obra do Costa Brava, do nosso saudoso, querido professor Renato Menescal. Esse foi campeão. Por que eu digo isso? Que professores influenciam demais a nossa vida. Porque eu fiquei pensando nessa reflexão aqui de vir aqui hoje, e fiquei pensando assim, o que você acha que a faculdade trouxe para você? Né? Estou te fazendo essa pergunta. Você é de azul. Aí eu fico assim, eu pensei quando eu vim hoje, o que a faculdade trouxe para a minha vida profissional? Foi essa pergunta que a Solange me fez. Aí eu fiquei assim, fiquei lembrando isso. Perrengue de não conseguir chegar, briga de grupo, porque cada um quer uma coisa. Essa mediação que a gente fica fazendo o tempo inteiro, de uma hora atende uma disciplina, aí sai correndo, faz uma outra um pouquinho, depois tem esse trabalho para entregar, aí se vira. E eu vi que aí eu carreguei isso aí para a minha vida profissional. Por incrível que pareça, que vocês acham que não, que estando aqui, tendo que fazer outra coisa, ali as colegas desenhando, porque tem que entregar um trabalho. A gente entende 1000, porque eu já estive aí nesse lugar de vocês, que todo mundo sentava atrás, porque na frente aí tinha que dar uma disfarçada melhor. Então, a faculdade, gente, isso que a gente aprende, isso aqui vai ajudar demais vocês na vida profissional, porque ao contrário do que o Felipe falou do arquiteto do interior, quando eu me formei, eu fui trabalhar em montagem de feira, sabe? Fazendo estande de feira. Aí chegava lá na empresa, 5 minutos, tá? Só disso, depois o assunto que interessa. Aí tinha que fazer um estande em meia hora. Como? Não, qualquer coisa, um rabisco. Aí me lembrei, aulas de perspectiva, fomos lá, desenhava, mas assim, eu durei 1 mês nisso, porque realmente não era para mim. Tinha que virar à noite, tinha que montar a feira, então não era. Depois fui para um escritório, trabalhei 1 ano e meio fazendo qualquer coisa. Levantamento de banheiro para reformar, hall de entrada, perspectiva de lojas famosíssimas, desenhei móveis para lojas, fizemos reforma de aeroporto. Então, assim, é de tudo, gente, é de tudo que aparece. E um dia me chamaram, uma amiga, olha, vamos trabalhar na Prefeitura do Rio, tem vaga lá para arquiteto. Não tinha concurso, tá, gente? Não tem essa fase aí que não tinha concurso. E entrei para fazer parte de um grupo de reassentamento. Eu não sabia nem o que era isso. Mas é aquilo, aprendi com a minha chefe. Não sabe, faz cara de poder que vai saber. E vai correr atrás de aprender. Porque é isso, gente. Vocês têm que fazer isso. Vocês têm que arriscar. A vida de arquiteto é arriscar sempre. Arriscar no conteúdo, arriscar no trabalho, arriscar em responder quando não te perguntarem nada. Sabe? É isso aí. Então, pode passar aqui as influências do modernismo, e isso gerou uma certa frustração para mim, porque era um exaustivo exercício do desenho, exaustivo. Uma planta não podia ter um dente. Vocês sabem o que é isso? Tem dente? Sabe o que é isso? Não, ninguém sabe o que é isso mais.
Mas era assim antigamente, tudo tinha que ser perfeito, não poderia haver um espaço sobrando. Então, a gente passava muito tempo discutindo a planta, o projeto 2D. Hoje, vocês têm ferramentas maravilhosas para o 3D, e naquela época não tinha. Então, realmente, você tinha que exercitar a sua imaginação para achar que aquilo estava uma maravilha. E vinha o professor com uma lapiseira gigante e riscava assim, ó. Faz de novo. Não está bom. Eu não sei se vocês têm isso. Tem isso aqui? Tem isso agora? Professor que risca o seu desenho? Não. No computador não tem. Vocês têm uma vantagem incrível. Não tem ninguém para ficar riscando o seu trabalho. Mas na minha época era assim, né? Olha, horrível falar isso. Estou me sentindo assim. Mas, enfim... Aí a pergunta que a Solange me fez: como os arquitetos urbanistas contribuem na preservação da memória da paisagem, na qualificação da habitação e do espaço público? Bom, aí eu me achei aqui, né? E quando eu entrei na prefeitura, é aquilo, você começa fazendo o trabalho que aparece, né? Então, o meu primeiro trabalho foi esse, trabalhar nesse grupo de reassentamento. E o que era isso? A gente fazia projetos, né, de casas para pessoas que moravam em áreas de risco. Pequenos projetos, casinhas que foram construídas para pessoas que moravam em áreas de risco. Sabe aonde? Em cima do cemitério São João Batista. Lá nos idos da década de essa aí que eu falei, né? Fizemos um projeto de casinhas. Hoje é a favela do Morro dos Cabritos, enorme, Tabajaras, cresceu. Vila Nova Cruzado, Rocinha, pessoas que saíram da área de risco da Rocinha do Laboriô e foram morar perto de Rio das Pedras. E aí, gente, é isso aí. A minha resposta para isso foi o serviço público. Eu trabalhei na Prefeitura do Rio, Nova Iguaçu e Governo do Estado. É só disso que eu quero falar sobre a minha vida. O que eu quero falar com vocês é que esses programas que estão aqui, Projeto Mutirão, Favela Bairro, Morar Carioca e Bairro Escola, que várias pessoas já falaram, eles são projetos de requalificação urbana, de requalificação do espaço público e de provisão de novas moradias e outros afins. Alguns conhecem da literatura já que, né, eles não existem mais, né, no caso do Favela Bairro Mutirão e o Bairro Escola. O Morar Carioca, como disse o Jerônimo, a culinária francesa. Adorei isso, gente. Vou contar lá para os amigos, todo mundo saber disso, porque é maravilhoso. Pode passar. Aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte. Essas fotos são da década de 80. Isso aqui está muito ruim, mas é o que eu consegui resgatar, né? Isso aqui é uma casa no Santa Marta. Não dá muito para ver, mas isso aqui, imagina, isso aqui é o morro. Isso aqui é uma casa que está pendurada, é um barraco de zinco, madeira. Isso era no ano de 1988. Quando eu voltei lá no projeto Santa Marta, que eu trabalhei, de 2001 a 2005, ele continuava lá. Não esse, igualzinho, mas vários que tinham lá, de gente que nunca tinha saído da própria casa, porque era deficiente, e não conseguia sair. Aqui, a gente tem as palafitas, que eram do Parque Royal, muito parecido com a Maré, muito parecido com outros lugares da cidade. Aqui a gente tem uma vista do Santa Marta. Não dá para ver, mas lá o abastecimento d'água, a tubulação vinha pelo alto, assim, porque não conseguia ser aprofundada, porque o terreno era muito ruim, era um terreno muito rochoso, muito difícil de instalar. Bom, isso é atribuição de arquiteto nesse momento? Você imagina? Fala assim, não, você está falando sobre infraestrutura, né? Um tópico voltado para a engenharia. Mas, nesse trabalho,
eu tive que invocar lá a minha disciplina de projeto executivo, não sei se tem ainda projeto executivo, que a gente faz projeto de água, esgoto para o apartamento, né? Tive que invocar isso, esses meus conhecimentos, e buscar a complementação com os colegas do trabalho para entender um pouco deste assunto. Então, e aquela outra foto ali era do projeto Mutirão. Aqui embaixo era o mapa de 1985 das favelas, que era desenhado à mão. O mapa existia e a localização das favelas, os estagiários, aquele que faz tudo, né? Dobra a planta, agora não tem mais isso, graças a Deus, faz outra coisa, mas na nossa época era isso aí, dobrava a planta, servia café, varria o escritório, desenhava o mapa à mão. Então, eu acho assim, estou falando essas coisas todas porque eu acho assim, tudo faz parte do nosso engrandecimento como profissional. No Mutirão, eu era fiscal de obra e aprendi muito, aprendi sobre relacionamento interpessoal, comando de equipe, trabalho de almoxarife. Então, assim, eu acho que tudo que você faz na vida de profissional, enquanto arquiteto, que tem um campo muito amplo, você tem que deixar aquilo, você aprender, deixar entrar, porque uma hora vai servir, sabe? Uma hora vai servir. E aqui embaixo, essa revista chamada Pensar e Fazer, ela foi editada em 1988 pela equipe, então, da Prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Social, e ali do lado tem uma tabelinha que mostrava que urbanizar favelas na cidade era possível. Ali, para nós, começou esse sonho, né? Aqui custava $1 bilhão. $1 bilhão urbanizar as 480 favelas que tinham na época. Pode passar. Aqui, em 94, né, a nossa vida se transformou, porque nós éramos executores de pequenos projetos, que às vezes nem eram desenhados corretamente, éramos fiscais de obra, e fomos para a Secretaria de Habitação, que foi criada em 94, para quê? Para trabalhar no programa Favela Bairro, que já foi citado aqui por vários colegas, e o Sérgio estava aqui de manhã, que foi o nosso secretário. E aí o projeto veio para contribuir com a requalificação urbana e de habitação da cidade, porque aí, né, vários trabalhos já haviam acontecido, mas nunca de uma forma tão potente, organizada e, vamos dizer assim, que proveu assim, uma modificação enorme até, vamos dizer, no trabalho dos arquitetos jovens, estagiários, que começaram a perceber que um mercado estava se abrindo, né, de projetos para esses profissionais. Como hoje vocês têm, como o Pablo citou aqui, a prefeitura, né, a gente evoluiu para o programa Morar Carioca, que é o último slide que eu quero mostrar para vocês. Né, tem 2, isso aqui é uma visão ampla que a Solange muito gentilmente me cedeu, mas que retrata muito o que é o sonho do Morar Carioca, né? Eu digo sonho, gente, porque nós fizemos de tudo, publicação de livro, debate com a sociedade, projetos super interessantes, e o conceito era uma evolução do Favela Bairro. O conceito seria tratar um território macro, né, onde a favela ela assumia um papel, vamos dizer assim, integrador e modificador do território do entorno. E essa aqui é a Babilônia, Chapéu Mangueira, né, que ficam ali em no Leme, né, e vocês veem que a floresta está ali, né, a montante da favela, e nós fizemos até uma instalação no calçadão de Copacabana para mostrar o projeto da Babilônia. Foi feito aqui pela equipe da Solange, na época. E pode passar mais um. Esse aqui, pessoal, para vocês entenderem, esse aqui é a Barreira do Vasco,
né? Aqui a gente estava tratando com agrupamentos de favela, né? Quer dizer, você tem as favelas e você tem o território do entorno que também ia ser contemplado com intervenções. Então, aqui a gente tinha uma leitura macro do território, uma leitura local do território e, vamos dizer assim, uma ampliação desse território para que outras instalações que, de repente, não tinham nada a ver com a favela, mas que iam proporcionar uma transformação desse ambiente. Então, até projeto de reforma da sede do Vasco, a gente fez. Que a gente não, o escritório, no caso, o escritório do professor Heitor Derble, que é aposentado aqui da FAO. E aí, o que aconteceu para isso não virar realidade? Como já foi explicado aqui por alguns colegas, o serviço público está pautado pela gestão política. E a gestão política, como vocês estão vendo aí no nosso próprio governo federal, é marcada por forças. E essas forças estão em desequilíbrio no momento para este tema. Então, para concluir a minha fala, eu também quero corroborar as falas do Pablo, em que eu acho que a extensão acadêmica é um potencial para vocês, para explorarem esse novo que não é novo, né, mas que pode se tornar um mercado muito interessante para os jovens arquitetos de ATIS, não sei se vocês conhecem essa expressão, é Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Eu acho que isso é um tema muito interessante, porque, não porque, claro, me conquistou, mas que eu acho que pode conquistar outras pessoas. E que eu já vi escritórios independentes, cooperativas, porque eu sei que quando vai chegando o último ano, vai dando aquele pânico, né? Como já foi citado aqui, o que vamos fazer da vida? E aí é isso, eu acho que vocês têm que se agarrar a experiências novas, experiências que aparecerem, que essa formação que vocês receberam aqui, ela vai ser potencializada quando vocês tiverem que enfrentar uma discussão, uma apresentação, uma lógica de trabalho que envolve o projeto. Então, eu só tenho esse conselho a dar, porque da minha experiência. Aproveitar esse mercado da produção de habitação de interesse social, da produção da cidade, que é para todos, e aproveitar todas as experiências da graduação, não somente a produção dos trabalhos, mas a forma como vocês lidam com essa escola aqui. Obrigada. Bom, então, agora fechando a mesa, passo a palavra para o arquiteto Carlos Fernando André. Obrigado. Fiquei pensando se eu deveria seguir essa linha de falar da minha vivência, da minha experiência, mas ou vocês já me conhecem, e aí eu ficar falando chover sobre molhado, ou vocês não me conhecem, provavelmente o que eu ia falar também é relevante, então deixa para lá. Aí eu trouxe escrevi também, para a gente se ater ao horário, algumas reflexões da minha vida mais recente, até que certamente é a mais longa daqui, dessa mesa, que não é mesa, porque não tem nada aqui, mas desse conjunto de poltronas, né? Então eu vou falar também de um funcionário público completamente desconhecido para mim, quando eu soube da existência dele, que é Mérimée. Então, de Mérimée, eu só tinha notícias de Carmen, conhecida como de Bizet. Aquela ópera famosa que tem a habaneira. E o toreador. Isso é uma ópera, né? E é ópera de Bizet, mas
O Mérimée é que fez o libreto. Até que tropecei com um livro dele chamado La Naissance du Monument Historique, o nascimento dos monumentos históricos, contendo 8 anos da correspondência dele, Prosper Mérimée, autor do livreto da ópera, que tinha sido inspetor dos monumentos históricos na região francesa da Provence, desde 1840, com o seu diretor Vité em Paris. Curioso, pois se a lei francesa de proteção ao patrimônio só terá surgido meio século mais tarde, o nosso bom Prosper comprova com suas cartas que há casos em que a preservação dos monumentos antecede em décadas a formalização do arcabouço legal que a ampare. Nem por isso é certo deixará de ter um caráter ideológico, pois o conceito de restauração, no caso francês, não se aplicava apenas aos monumentos, mas à própria monarquia. O termo restauração, na França, refere-se ao período entre 1814 e 1830, que tem a ver, inclusive, com os nossos 200 anos da arquitetura. Depois a gente comenta. Quando a monarquia Bourbon foi restaurada na França, após a queda de Napoleão, que é 1815, os 1816, os caras estavam chegando aqui. Este período foi marcado por uma tentativa de retornar à França pré-revolucionária, mas com algumas adaptações, como a monarquia constitucional. Esse movimento culminou na criação, por Guizot, do cargo de inspetor-geral dos monumentos históricos em outubro de 1830, seguido pela criação da Comissão de Monumentos Históricos em 1937, onde reencontramos o Prosper Mérimée em Avignon. E se na França a preservação do patrimônio provinha da nostalgia do Ancien Régime, no Brasil, pelo contrário, foi revolucionária. Marianne em pedra e cal, inflada pelos vários modernistas em prol da identidade nacional. Conhece-te a ti mesmo, como queria o sábio grego, iria valer para o país inteiro. E se a turma do Liberté, Égalité, Fraternité de lá não deixava literalmente pedra sobre pedra, os daqui amarraram cavalos no obelisco, queimaram as bandeiras dos estados, cantaram o pajé com Vila Lobos. E, ao mesmo tempo que sorviam Le Corbusier, embalsamavam o passado colonial e imperial, com que com isto enterrassem a República Velha. Convoquem Manuel Bandeira, pois saudamos o grande dia e a morada da alegria. Para quem não sabe, Manuel Bandeira e Vila Lobos foram chamados a criar uma composição que substituísse o Parabéns para Você, que começa com essas frases. Saudamos o grande dia em que hoje comemoras, seja a casa onde moras, a morada da alegria, o refúgio da aventura. E aí, feliz aniversário. É claro que isso não deu certo, né? Mas não se veja necessariamente uma crítica a uma eventual, uma certa dose, digamos, de rigor de propósitos, pois tampouco imagino a reforma agrária, ainda hoje reclamada, que atenda a bons modos. O tombamento, estamos falando disso. Se até hoje é visto como uma intromissão insuportável ao inalienável direito da propriedade, imagine um país que houvesse abolido a escravidão, a propriedade de seres humanos, havia apenas 50 anos. Faz ideia? Em 1888 havia escravidão. Em 1938 vem o artigo 17 do Decreto-Lei 25 e diz o seguinte: as coisas tombadas não poderão em caso nenhum ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem sem prévia autorização especial do Serviço Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas sob pena de multa de 50% do dano causado. Ou seja, um sujeito que tivesse 21 anos em 1888 era possuidor de seres humanos
esse sujeito, 50 anos depois, teria a idade que eu tenho agora e não pode pintar sua janela. Quer dizer, esse país é absolutamente revolucionário. Em 50 anos, ele muda tudo. Tudo. De 88 para 38, tem essa fantástica revolução na cabeça, teve que ter na cabeça das pessoas, né? Surge assim um instrumento polêmico, com grande incidência de subjetivismos, algumas idiosincrasias e que nada tem de consensual. Curiosamente, por força da palavra tombo, que os portugueses aqui também conhecem, transmite a ideia de acumulação material, até quando se diz imaterial. Mas quando representa obstáculo a intenções diversas, transforma-se simplesmente em um trambolho, pronto para ser demolido. Um bom exemplo é que, em 1937, a mesma mão que criou o Decreto-Lei 25, ou seja, um decreto de governo de exceção, como foi o Estado Novo, de Getúlio Vargas, em poucos anos baixou a marreta na única igreja de planta barroca da cidade do Rio de Janeiro, a de São Pedro dos Clérigos, para poder abrir a avenida que lhe traz o nome, Avenida Presidente Vargas, perpetrando um dos primeiros destombamentos da nossa história. Há quem se constranja, assim, com a origem totalitária que viabilizou o órgão de tombamento, do qual eu fui superintendente, Cristóvão também, e afirma que a instituição terá sido criada em 1936 e que o decreto, por seu turno, já havia sido submetido ao Congresso Nacional, que foi fechado. Isso é uma indiscutível precisão. Inegável, entretanto, é reconhecer que tanto o decreto, que só precisou de 20 dias do novo regime para ser assinado, assim como o recém-criado serviço, que sem aquele instrumento pouco valia, traziam em seu DNA o espírito dos tempos que viriam, duros, mas polêmicos. Assim pode-se depreender que o tombamento, ao contrário de outros tantos atributos legais, não é algo que se possa chamar de técnico, mas eivado de subjetivismo, origem de classe, paixões políticas e de um certo fetichismo. O demolido e atualmente pranteado Palácio Monroe, no centro do Rio, era apenas mais um bolo de noiva para os olhares ainda modernistas dos anos 1970, em uma avenida central que hoje chamamos de Rio Branco, que antes de completar 50 anos de aberta e de seus terrenos ocupados e construídos, já conhecia demolições e arranha-céus, símbolo do progresso. Contemporaneamente, à época, o edifício à noite, que surge nos anos 1920 como o mais alto edifício da pátria, rompe completamente com a escala urbana do centro do Rio. Mas hoje é patrimônio nacional. Ou seja, se um dia foi algoz, hoje é herói. Vai vendo. E é exatamente por isso que o Estado entra em cena. Se houvesse consenso sobre os valores culturais, não haveria necessidade de tombamento. O Estado, portanto, arbitra, ou, no mínimo, sistematiza esses valores. Tão mais próximos do senso comum, mais chance de dar certo. Quão mais eruditos e acadêmicos, menos provável que o tombamento vingue. O que para uns é ambiente cultural, para outros é atraso, inconveniências e o que deve ser tratado como uma boa marretada. O tombamento é, assim, uma intervenção do Estado para garantir o que parte da sociedade entende ser um direito de todos, embora nem todos concordem com isso. Entendido dessa forma, compreende-se que o tratamento dos imóveis tombados já traz na sua genética um desafio. Ao contrário de demandas sociais, como o tratamento de doenças, a erradicação do analfabetismo, o abastecimento de água potável, os bens tombados não são, de forma alguma, realmente considerados essenciais, prioritários e, infelizmente, em alguns casos, nem mesmo desejados
quando se apresentam como entrave a distintos interesses, sejam eles dignos ou indignos. Por digno, podemos entender necessidades de obras verdadeiramente públicas e essenciais, irreconciliáveis com a permanência do que ali se encontra. Os indignos são tantos e inomináveis que não cabem aqui. Embora nem mesmo o conceito de dignidade seja algo generalizado ou estático, mas podemos admitir que seja razoavelmente compreendido e aceito. Nosso desafio como projetistas é, portanto, transformar estes interesses dignos em fator de preservação, ou, ao menos, neutralizar pressões deletérias, ainda que dignas. Por outro lado, enquanto a demanda pela água encanada ou posto de saúde é produzido pela falta ou insatisfação com a inadequação dos serviços, a demanda pela preservação de bens culturais é, ao contrário, dada pela sua presença. Explico. A música que eu não cantei, infelizmente, ela não faz falta, exatamente porque vocês não ouviram, ela não existe. Ninguém escutou e ninguém sente falta do que não conheceu. Assim como o livro que eu não escrevi, o filme que eu não produzi, etc. Mas a biblioteca que pega fogo, ou o sobrado que desaba, imediatamente cria-se a ausência. A demanda pela preservação é, portanto, motivada pela existência do bem, e não pela falta. Mas não só. Há que se reconhecer valor naquilo, e já sabemos que definir o que constitui patrimônio a ser preservado não é um ato cultural ou ideologicamente neutro. O que queremos lembrar? A quem enaltecer? O que nos encanta os olhos? O que fortalece a identidade cultural? De que identidade falamos? Percebe-se que temos à frente uma tarefa que é a de, no fundo, definir como se constrói uma nação, de entender do que ela é feita, por quem, com que substâncias e valores. É o que faz a restauração ser revolucionária e a revolução restauradora. Obrigado. Aí, é a segunda vez na minha vida que eu entro nesse lugar. Isso. A primeira foi há uns quase 50 anos, em 1976, e eu estava por ali, assim, e eu era formando. E aí fizemos, naturalmente, um discurso, na minha turma, contra os anos de chumbo que vivíamos aqui. Tínhamos diretor que conciliava com o regime, dedo duro na secretaria, prisões aconteciam à luz do dia, e você tinha um general e eu tive dois. Eu entrei com o general Garrastazu Médici e saí com o general Geisel. E então, entrar aqui para mim não é fácil. Eu estava ali. E a gente ficou caladinho, o diretor fez um discurso de réplica ao discurso do orador da turma. Uma insanidade. E aí os pais vaiaram, porque a gente tinha que ficar... a vida era assim, né? Os nossos pais vaiaram o diretor da escola, que fez um discurso, uma réplica ao nosso de formando. Enfim, aí hoje em dia eu estou aqui em outra situação, né? Que é presidente, eu e Claudinha, representando a AME-AFAO, a Associação de Ex-Alunos e Amigos da FAO, que eu queria convidar vocês todos a participarem, né? Nós temos alguma participação pífia ainda
nessa comemoração dos 80 anos, que para nós, desses 80 a 50, eu estava já aqui. E queria convidar também a fazer outro comercial, que é para vocês irem ao MAN, verem uma exposição da qual eu também ajudei pifiamente também, na curadoria, que é sobre Carmen Portinho, que é uma engenheira, a terceira engenheira desse país, casada com um arquiteto importantíssimo, que é Afonso Eduardo Ride, e que nos lega, como funcionária pública, ele também, essa fabulosa obra que eles nos deixam, Museu de Arte Moderna, Terro do Flamengo, Pedregulho, etc., etc., e que estreou no sábado, não sei se exposição estreia, não sei, mas a abertura foi nesse sábado, mas quem deve ficar um tempo, eu convido vocês todos a irem lá para conhecer um pouco dessa história do tempo em que mulher não votava, né? Tem umas coisas assim que são importantes a gente saber desse período que começa em 37 e que tem uma discussão sobre modernismo, sobre o que era o neocolonial, enfim. É isso. Amem a FAO e obrigado por esse convite que me emocionou muito e é o que eu tenho. Obrigada, Carlos Fernando. Então, realmente, muito obrigada a todos aqui pela contribuição. Acho que nos engrandecemos muito aqui. Eu teria uma pergunta para cada um. Eu não vou para poder abrir, né, para a audiência. Eu vou apenas destacar alguns pontos assim que me tocaram profundamente, né, na fala de cada um de vocês, né? E o que a gente vê a resposta, eu acho que do ponto, né, que foi colocado, né, como contribuir, né, para a preservação da memória, da paisagem, na qualificação da habitação do espaço público, nós vimos muito, como também na mesa anterior, nessa atuação do espaço público, né, com o conhecimento, né, adquirido na faculdade, né, continuado na vida profissional, então, seja como servidor público, seja atuando, né, como profissional em outras condições, né, de que se colocavam de profissionais. E quando, assim, Cláudia, né, quando foi citado aqui o Parque de Jardins, eu tive, quando foi falado, né, professor Luiz Emídio, professor Chassel, e que eu vi também que foi um link muito forte aqui na fala de praticamente aqui todos, o papel do professor, né? E aí, assim, eu me arrepio porque eu me preocupo, né, me coloco nessa posição, e como foi bonito assim ver, né, sendo enaltecido o Conde, né, o Jorge Tchaikovsky. Então, assim, a Sônia Rief-Schultz, né, também citada aqui, o papel do professor e de encaminhamento, né, de tocar realmente, dar aquela palavra no momento que pode mudar uma vida, né, como o André falou. E então eu acho que gostaria também de falar da questão da extensão, né, ressaltar aqui, né, que a Andréia falou, também como um caminho muito importante, né, ou no mestrado profissional, que não houve tempo, mas a sua dissertação, que mostra também essa relação do estudo, né, e como complemento, que é a questão do mestrado profissional, né, como complemento da prática profissional, aprofundamento, a reflexão, e a aula que tivemos de Carlos Fernando. Então, assim, eu abro agora para a plateia, para questões, perguntas, comentários. Solange. Pode ir que eu
eu queria, na verdade, era agradecer a participação de vocês, as falas, toda essa memória que vocês trouxeram, né, da faculdade, e principalmente da gente entender o quanto essas relações, né, entre professores, alunos, entre alunos, e é uma pena os que estão praticamente se formando não estarem aqui, porque eu acho que eles que vão ser jogados nesse campo de trabalho, o que é muito difícil, realmente. Eu concordo com vários que, né, você receber o diploma e ficar no vazio, cair num vazio, né, que você tem que construir esse caminho, eu acho que é muito difícil. E, no meu caso, a faculdade me deu instrumentos para eu me virar, né? E conseguir muitas coisas a partir disso, me lembrando, né, como a Andréia falou, e vendo vocês também como técnicos, né, e como participando de discussões dentro das prefeituras, e como é interessante isso, né, da gente entender o papel de cada um e como esse papel ele é complementar o tempo todo, né? Que eu e a Andréia, a gente tem mais ou menos 30 anos de profissão juntas, né? Embora em lados muito diferentes. E até hoje, né, tem uma troca muito boa, que eu acho que é isso que a gente leva da vida, né? A gente se conhece, vai aos poucos, vai crescendo juntos, vai ocupando espaços diferentes, e eu fico muito feliz com esse encontro. Hoje, o saldo bastante positivo de minha parte sobre esse seminário que está acontecendo e da comemoração de aniversário da faculdade. Tá? Muito obrigada a vocês todos, e muito obrigada a vocês todos também que estão aqui e estão fazendo essa festa junto com a gente. Mais alguma questão? Então, eu vou colocar para o Carlos Fernando se nessa relação da faculdade, na formação, o que você identificaria aqui do que você trouxe desse nosso DNA revolucionário. Bom, eu entrei nessa seara do patrimônio histórico porque eu fui aluno de Dora Alcântara, não é? Não fizemos o passeio, mas para Ouro Preto, porque naquele tempo já não existia essa possibilidade. Juntar muita gente era mal visto pelo governo. Houve, por exemplo, o primeiro ENEA, eu fui ao segundo ENEA e nunca houve o terceiro. O terceiro foi acontecer muitos anos mais tarde, né? Então, tudo isso fez com que a revolução dentro da gente ficasse muito, obviamente, reprimida, né? Mas em estado latente, sempre, né? Claro. E eu também logo fui para o serviço público na certeza de que, através do serviço público, a gente teria fazer, se não a revolução, mas a transformação por dentro do monstro, o que foi um equívoco, que isso não aconteceu, né? O monstro é que acaba engolindo a gente, digerindo e frustrando bastante. Tanto que hoje eu sou mais empresário do que qualquer outra coisa, né? Agora, a faculdade, ela foi, para mim, eu canso de dizer, eu sou fruto do ensino público brasileiro. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, e se mais alguma coisa tiver que fazer, eu faço também, né? Mas eu sou fruto dessa casa, né? Com tudo que eu posso me orgulhar e me envergonhar também, mas eu sou fruto daqui, né? E sou muito grato, e por isso busquei tanto essa ideia da gente fazer uma associação de ex-alunos para tentar consertar uns tapetes aí, alguma coisa assim, tá bom? Aceito. Bom, então, pelo adiantado da hora, eu acho que seria melhor finalizar, né? E agradecer muito a presença aqui de todos, agradecer mais uma vez a iniciativa e toda a comissão organizadora desse belo seminário. Eu vou passar a palavra para o Alexandre.